Boa noite, irmãos. Vamos iniciar mais um culto. Esse culto é especial porque comemoramos 60 anos da nossa igreja. Mais uma vez comemoramos à distância, não podemos estar juntos, o que é uma privação para a nossa igreja, porque a gente gosta muito das celebrações, dos momentos de comunhão. Então a gente se sente privado. Mas a gente conhece tantas histórias da Bíblia, né, que as pessoas foram privadas de adorar da forma como elas gostariam. Mas Paulo continuou a adorar a Deus da prisão, Daniel continuou a adorar a Deus da cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego louvaram ao Senhor de dentro da fornalha. Então nós estamos aqui, eu na minha casa, vocês na casa de vocês, mas juntos adorando ao Senhor. E a palavra dele diz assim, na carta de Paulo aos Romanos: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Deus é soberano, Ele está acima de tudo isso, Ele está acima de tudo, e é por isso que nós devemos louvá-lo. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Sobre tudo, sobre todos, tu és rei, tu és Senhor, o teu povo te adora, o teu nome louva, és refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, tudo do meu coração, soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. O Deus que é soberano sobre tudo, soberano sobre todos, Ele teve o poder de mandar seu único filho puro, para nos salvar. E é Ele quem tem o poder para nos salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
Nós queremos orar com um sentimento de gratidão, de amor e de paz. Pai de amor, obrigado porque o Senhor nos colocou dentro da Moriá. Nos trouxe e nos resgatou de alguma maneira. Obrigado, Pai, porque quando fomos resgatados, voluntariamente, quisemos fazer parte do Teu corpo, nós nos modificamos, nós nos transformamos. E somos gratos, Pai. Temos muito ainda a melhorar, mas sabemos que a igreja está de portas abertas. A Tua palavra está lá para nos orientar. Obrigado por tudo, obrigado por todos os membros, por todos os pastores, Senhor. Continua abençoando a Tua igreja, Pai. Nós queremos, neste dia, nos encher de paz, amor e esperança, porque o Teu amor é eterno, a Tua verdade nos liberta, e isso nos dá força para vencer qualquer obstáculo. Obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor continuamente te guardará, te fartará até em lugares áridos, alma, corpo alimentará, serás um jardim regado por Deus, um manancial de águas que nunca secará. O Senhor continuamente te guardará, te fartará até em lugares áridos, alma, corpo alimentará, serás um jardim regado por Deus, um manancial de águas que nunca secará. Serás um jardim regado por Deus, um manancial de águas que nunca secará. Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que a graça do Senhor esteja com vocês, com suas famílias e que seja com todo o povo de Deus no mundo inteiro. Que Ele nos abençoe e nos ajude neste momento. Hoje nós estamos vivendo o último dia do mês, o último domingo do mês de setembro, e este mês de setembro é o mês em que nossa igreja comemora aniversário. Estamos comemorando neste ano 60 anos de existência. E no ensejo dessa comemoração, eu quero refletir sobre a natureza da igreja, que é a igreja fundada pelos apóstolos, a igreja de Jesus Cristo, a igreja apostólica. E vamos fazer isso com base na narrativa de Atos, capítulo 2, onde é narrada a origem da igreja, o surgimento e a expansão da igreja. Ali, naquele texto, a natureza da igreja é definida e nós precisamos preservar nos dias de hoje, até a volta do Senhor, essa natureza. É bom lembrar que a igreja de Cristo somos nós. E a natureza da igreja é a natureza nossa, como igreja.
A mesma natureza da igreja é a mesma natureza do seu povo que se reúne, o povo de Deus, a igreja. Eu quero propor algumas condutas nossas para preservar, para manter a natureza da igreja. A primeira delas se expressa da seguinte maneira: para preservar a natureza da igreja, precisamos nos manter firmes na base doutrinária proposta. Nós lemos no livro dos Atos, e depois você pode ler o capítulo 2 do livro dos Atos, que os crentes, a igreja reunida, os convertidos e batizados, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Dessa forma, então, entendemos que a igreja se organizou com base num conhecimento chamado de doutrina dos apóstolos. Os apóstolos trouxeram o ensino, e é o ensino a respeito da qual os crentes se informaram, se instruíram e assim formaram a igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. 2 comentários sobre essa questão. Primeiro, tem a ver com o conteúdo. O conteúdo da doutrina tem como base a pessoa de Jesus. A base da doutrina cristã é uma pessoa. É uma pessoa histórica. Uma pessoa que viveu no mundo, que aqui esteve, andou com as pessoas. Esse é Jesus e é a base da doutrina cristã. O que eles aprenderam? O que aqueles primeiros crentes aprenderam? Que Jesus é divino, que Jesus foi morto pelos nossos pecados, que ele ressuscitou e foi exaltado aos céus, que Jesus concede perdão por meio do arrependimento e da fé, e que Jesus nos oferece salvação e nos concede o seu Espírito. A igreja surgiu com base no conhecimento a respeito de Jesus. Desta forma, então, nós podemos repetir um fato que é muito dito, que tem sido muito dito pelos teólogos. A igreja é cristocêntrica. Quer dizer, o centro da igreja é uma pessoa. A base da igreja é uma pessoa, é Cristo. Foi crendo nessa base que a igreja surgiu. As pessoas ouviram o ensino, acreditaram, e o texto diz que os que creram se reuniram e passaram a formar uma comunidade que é a igreja. A igreja é uma comunidade de pessoas que se reúne com base no conhecimento de Jesus. Então falei sobre o conteúdo. O conteúdo da doutrina cristã é Jesus Cristo. E em segundo lugar, a doutrina é necessária por causa do perigo dos desvios. Nós precisamos ficar firmes na doutrina. Muitas igrejas acham que doutrina é um conjunto de práticas que a igreja adota. Por exemplo, a mulher não usar joia, é doutrina de certas igrejas. Os homens não usarem cabelo comprido, é doutrina de certas igrejas. Ou a mulher não usar calça comprida, é doutrina de certas igrejas. Mas essa não é a doutrina da qual estou falando. A doutrina da qual estou falando é o ensino que os apóstolos trouxeram a respeito da pessoa de Jesus. Agora, a doutrina tem o seu conteúdo e ela é necessária. A doutrina é necessária por causa do perigo de desvios. O apóstolo Paulo teve muitos problemas com algumas igrejas que se desviaram da doutrina. E houve muitos problemas por causa disso. As igrejas da Galácia se desviaram. E o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam
e querem perverter o Evangelho de Cristo. Precisamos ficar firmes, a igreja precisa ficar firme nessa natureza doutrinária. A igreja surgiu por causa de uma doutrina, a doutrina que coloca Jesus Cristo como o centro. Mas, como o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, eles se desviaram rapidamente da doutrina de Cristo e inventaram outro evangelho em que Cristo não era o centro. Eles colocaram a lei de Moisés como o centro. Notem bem, a lei de Moisés é importante, mas não é o centro da igreja cristã. O centro da igreja cristã é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, aprendemos isso, que a natureza da igreja é uma natureza doutrinária. Os crentes se baseiam na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina que coloca Jesus Cristo como o centro. Nestes anos todos, a nossa igreja, a Igreja Evangélica Batista Moriá, se firmou na doutrina dos apóstolos. Jesus Cristo é o centro da nossa crença, é a base da nossa fé. A segunda conduta diz o seguinte, que para preservar a natureza da igreja, precisamos ter uma atitude de reverência. O apóstolo, melhor dizendo, Lucas, quando escreveu o livro dos Atos, ele disse, em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Isso expressa uma atitude de reverência. Temor, na língua grega, é phobos, de onde vem fobia. É medo. Significa admiração e respeito para com as coisas de Deus. Temor, havia temor. Isso é reverência. Respeito para com as coisas de Deus. É levar a vida cristã com serenidade. Quando nós viemos para São Paulo em 1982, era comum ouvir alguém falar de pessoas que brincavam de ser crente. Levavam a vida cristã como brincadeira, como diversão. A igreja era lugar de diversão, era lugar de se distrair. Mas a igreja de Cristo, a igreja dos apóstolos, era uma igreja onde as pessoas levavam a sério. Em cada alma havia temor, reverência, respeito, admiração para com as coisas de Deus. Era levar a vida cristã com seriedade. Temor é isso, levar a vida cristã com seriedade. Não levar as coisas como sendo brincadeira. 2 comentários sobre esta parte. Reverência é uma experiência espiritual profunda em cada alma. A reverência é um respeito que está na alma do cristão. Dentro da sua alma, dentro do seu coração, existe o respeito para com as coisas de Deus, existe uma postura de seriedade. É algo profundo. A reverência está na alma do cristão. Dentro do seu coração, dentro da sua alma, ele tem um respeito para com as coisas de Deus. Respeito para com a igreja, respeito para com a doutrina. O outro comentário é que reverência é recomendada para todos. Diz que em cada alma. Geralmente, em alguns grupos cristãos, há os que são reverentes, os que respeitam, e há aqueles que não são reverentes e que não respeitam, que acham que a vida cristã é brincadeira. Mas o versículo diz que em cada alma, quer dizer, toda pessoa naquela igreja era reverente. Então, fazia parte da natureza da igreja. A reverência, o respeito, a seriedade para com as coisas de Deus. Ser cristão é levar a vida cristã a sério. Então há um perigo, grande perigo, de que alguns cristãos, alguns membros de igreja, levam a sua vida cristã como brincadeira. Mas a igreja, a natureza da igreja é de reverência e de respeito para com as coisas de Deus. A igreja tem que ser vista na sua seriedade. A terceira conduta se expressa da seguinte maneira. Para preservar a natureza da igreja, precisamos manter os hábitos de adoração.
São mencionados 3 hábitos naquela igreja primitiva: a oração, a Eucaristia e o louvor. A oração era expressa como uma coisa contínua. Aliás, é bom lembrar que a oração, a Eucaristia e o louvor eram atitudes continuadas. A oração era continuada, perseveravam na oração. A oração não era uma opção para uma vez ou outra, mas era algo continuado. No dia a dia da igreja, a oração fazia parte do seu comportamento normal. Dizia também que eles perseveravam no partir do pão. Esse partir do pão era o que tecnicamente se chamava de Eucaristia, ou a ceia do Senhor. A palavra Eucaristia significa uma expressão de gratidão, uma expressão de louvor. É uma refeição como ato de exaltação a Cristo. A ceia do Senhor é uma experiência na qual nós comemos para exaltar a Cristo. Porque Jesus falou: façam isto em memória de mim. Façam isto para me homenagear. Então a igreja homenageava Jesus fazendo a ceia, usando os elementos do pão e o vinho, a Eucaristia. E faziam isso reunidos no templo, juntamente com os apóstolos e os demais crentes. E o terceiro ato de adoração era o louvor, a palavra louvando a Deus. Louvar a Deus era uma atitude contínua da igreja. Louvando continuamente. O louvor é um elogio a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Então, a igreja foi treinada para elogiar o Senhor Deus com palavras de louvor. A igreja fazia isso por causa da bondade de Deus, por causa do amor de Deus. A igreja louvava a Deus, elogiava a Deus pela vinda do Cristo e pelo surgimento da igreja. Os atos de adoração, a oração, a ceia do Senhor e o louvor, eram os atos de adoração. Era característica da igreja. A igreja que adorava, a igreja que louvava a Deus. A quarta conduta diz que, para preservar a natureza da igreja, precisamos manter uma convivência em profundidade. Quer dizer, a igreja é um conjunto de pessoas que se organiza em convivência. O texto de Atos diz que era no templo e nas casas. A igreja estava junta, os crentes estavam juntos no templo e também nas casas uns dos outros. Aqui se fala de partir o pão 2 vezes. Partindo o pão na igreja é a ceia do Senhor. E partindo o pão em casa, eram os crentes reunidos uns com os outros nas suas casas, comendo com alegria, louvando a Deus, convivendo na sua vida cristã. Então, 2 comentários sobre isso. A convivência deve ser ampla, no templo e nas casas. Há pessoas que só se conhecem da igreja, dos cultos, e não se conhecem pessoalmente. Os primeiros cristãos, eles não somente se conheciam na igreja, mas também nas visitas uns aos outros, na convivência diária. Nós chamamos isso de koinonia. Koinonia é a convivência diária, a convivência no dia a dia dos crentes, uns com os outros. Não basta estarmos juntos. É preciso, ao mesmo tempo, convivermos não somente na igreja, mas também nas casas uns dos outros, nos encontros fraternos. O segundo comentário é que a convivência deve ser benéfica. Como falei ainda há pouco, não basta estarmos juntos. É preciso que o estarmos juntos traga benefício. Porque às vezes as pessoas se reúnem, a igreja se reúne, e nessas reuniões acontecem coisas desagradáveis. Essa convivência, Lucas diz,
com alegria e singeleza de coração. Quer dizer, não é uma reunião qualquer, não é uma convivência qualquer. É uma convivência com alegria e singeleza de coração. O que tem a ver alegria? A alegria permite um ambiente de humor saudável, de bem-estar. A alegria dos crentes faz com que todos se sintam bem. Não haja ninguém com raiva, não haja ninguém revoltado, não haja ninguém triste, não haja ninguém deprimido. Quer dizer, a igreja permite às pessoas alegria. Devemos nos reunir em alegria. E a singeleza de coração define um ambiente onde ninguém prejudica ninguém. Não há grosseria, nem há rancor. A palavra singeleza era uma palavra do vocabulário agrícola. Quando o lavrador ia preparar a terra para plantar, primeiro ele verificava a terra para ver se não havia debaixo da terra alguma pedra ou algum tronco que poderia fazer o arado se estragar. Isso explicava a singeleza. Os nossos corações não devem ter nada escondido que possa prejudicar o outro. Coração singelo é coração onde não se esconde nada ruim, que possa quebrar o instrumento de relacionamento que é a vida cristã. Pois bem, a alegria permite um ambiente de humor saudável e a singeleza de coração, um ambiente onde ninguém prejudica ninguém. Onde há singeleza de coração, não há grosseria, não há maus tratos, não há briga, não há maledicência, porque o coração é singelo. Vamos concluir. A natureza da igreja deve determinar o nosso tipo de comportamento. Ou seja, nós nos comportamos como igreja na base da natureza da igreja. É nessa base da natureza da igreja que o nosso comportamento se estabelece. Este comportamento deve enfatizar a natureza da igreja. Por exemplo, nós temos coração singelo, e isso enfatiza a igreja sem malícia, a igreja onde as pessoas não têm atitudes escusas, comportamentos e intenções escusas. Isso envolve o quê? Nossa firmeza na doutrina. Reverência, seriedade dos nossos atos, nosso envolvimento nas práticas de adoração e uma convivência cristã de alto nível, benéfica e salutar. Desejo que Deus abençoe a todos os membros da nossa igreja e a todos aqueles que não são membros da nossa igreja, mas convivem conosco. São pessoas amadas, pessoas com quem pessoas que nos dão alegria, pessoas das quais gostamos, e nós queremos que Deus abençoe a todos aqueles que gostam da Igreja Moriá, que vêm à Igreja Moriá, que participam e muitas vezes até nos ajudam. Que Deus abençoe a todos vocês. Agora, neste momento, nós vamos orar. Vamos orar pela nossa igreja. Oração de gratidão pelos 60 anos de existência da nossa igreja. Vamos orar. Senhor nosso Pai, neste instante nós te damos graças pela existência da Igreja Evangélica Batista Moriá. Nós te agradecemos, Senhor, por aqueles irmãos que estiveram no início, há 60 anos, batalhando com esforço, com dedicação, com amor, organizando a vida da igreja, construindo o templo e perseverando no trabalho de evangelização e de louvor. Nós te agradecemos porque eles foram teus instrumentos para o fortalecimento da tua igreja. Agradecemos-te por eles. Sabemos, Senhor, que muitos já não estão entre nós aqui na terra, mas o seu trabalho não foi vão. O seu trabalho foi útil, foi valioso. Queremos te agradecer por eles. E por irmãos que não estão em nossa igreja, mas estão vivendo a vida cristã em outros grupos, em outras comunidades, dando testemunho e fazendo a obra do Senhor. Agora, Pai, queremos te dar graças pelos atuais membros da igreja. E te louvamos muito especialmente pela liderança, porque temos uma liderança abençoada e abençoadora, que
eram do tipo de pessoas que no Novo Testamento eram chamados de colunas. Damos-te graças por estes irmãos queridos que amam a igreja e se dedicam e se desgastam muitas vezes para o bem da tua igreja. Por aqueles que cuidam do louvor, da evangelização, por aqueles que cuidam do patrimônio da igreja. Nós nos lembramos especialmente pelo irmão Márcio e agora, no momento atual, pelo irmão Edivaldo e pelo irmão José Roberto e tantos outros que fazem com que nós tenhamos um lugar gostoso de culto, um lugar gostoso de adoração. E pedimos que nos abençoe para que logo, logo possamos ter as nossas reuniões presenciais e que com alegria, com singeleza de coração, possamos conviver com paz e amor para a glória do teu nome. Pedimos que nos ajudes a prosseguir, que a tua igreja fique ativa até a volta de Jesus Cristo. Nós oramos com gratidão, com amor à tua causa e pedimos perdão para os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. "60 anos de Moriá. Mas a nossa missão não termina aqui. Foram 60 anos lindos e incríveis e que temos crescido. Mas ainda temos tanto, tanto, tanto a trabalhar. Até que Jesus volte, até que Ele venha, vamos trabalhar para que o mundo possa conhecer a Jesus." Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Eu
depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Parabéns, Moriá, 60 anos. Se você pode, agora, reúna-se com a sua família. Ore, agradeça a Deus pela vida da Moriá. Tantas pessoas que já foram abençoadas, tenho certeza que você já foi. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pela família Moriá. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana.